Começando mais um vlog de leitura com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, e eu estou aqui com diversos livros para comentar, livros que eu estou lendo, que eu ainda quero ler. Eu falei no vlog passado que eu iria fazer a leitura de Um Prego no Espelho e O Holocausto Brasileiro, então irei dar início a essas duas leituras aqui junto com vocês. Tem também Oração para Desaparecer, A Cabeça do Santo é o outro livro da autora. Então, esses 3 livros serão iniciados aqui no vlog. Eu não sei se eu consigo finalizar algum deles. Mas eu comecei a leitura ontem à noite de A Idiota, da Elif Batuman. É uma autora que eu sei que ela é norte-americana, mas ela tem ascendência turca. E aqui ela vai contar a história, eu já li uma parte, né? Ela vai contar a história de uma jovem escritora, ainda na época da universidade. Ela vai para Harvard e ela tem todo esse contato, assim, pela primeira vez com o universo, tanto universitário como também pelo que eu percebi aqui, como se passa na década de 1990, então tem todo aquele início da tecnologia, da computação. Eu estou gostando, eu li só o início, mas eu pretendo continuar. E eu gosto de ter sempre um livro no Kindle para eu ler antes de dormir, sem precisar ficar com a luz acesa. Então, 4 livros só para começar. Mas aí a gente não para, porque agora os contos da Clarice Lispector que eu estou lendo, eu entrei no livro Laços de Família. Se você estiver acompanhando o projeto, eu tenho já 2 vídeos em que eu comento um pouco sobre cada um dos contos dela, e a minha ideia é ler todos. E como eu tenho esse livro, porque eu tenho o e-book também, que tem todos os contos, mas aí eu acredito que eu vá usar o livro, porque eu tenho, só acumulando ali. E, além disso, gente, pelo amor de Deus, eu li um livro, deixa eu ver aqui se eu encontro, aqui. Eu vou comentar um pouco mais sobre ele no Instagram, mas o último vídeo que saiu eu falo um pouquinho, que é Sangue Torcido, da Khadija Miliar, um livro nacional que eu recebi da autora, tá aqui autografado. Eu gostei muito, mas pelo que eu vi na Amazon só tem disponível para comprar lá a edição digital. Talvez, falando com a autora, ela faça a venda do livro físico, não sei muito bem. Mas quando eu li esse livro, eu lembrei que eu tinha recebido um outro livro de outra autora e que eu ainda não li. É o último que eu tenho aqui dos recebidos, que é As Coisas de Verdade Habitam as Pedras, da Eliane Caputo. Eu já li outro livro dessa autora, que é esse daqui, ó, O Laço de Fita, que eu gostei bastante, em que ela vai ficcionalizar um período da vida em que ela foi internada contra a própria vontade em uma instituição psiquiátrica. Muito bacana. Esse mês a gente tem um dia aí da conscientização contra essa institucionalização manicomial. Então é um livro que eu gostei bastante e ela me enviou esse. Porém, quando eu comecei a ler, eu não estava entendendo muito bem algumas referências. Aí eu vi aqui na quarta capa, que é uma novela inspirada em Um Sopro de Vida, da Clarice Lispector, que eu nunca li. Então, sim, eu peguei para ler o da Clarice e estou gostando, estou bem no início. E esse daqui eu vou gravar um diário de leitura separado para a gente conseguir nos debruçar um pouco mais no texto, analisar um pouco melhor. Então, esperem um diário de leitura desse. E aí eu emendo a leitura do da Eliane Caputo, porque ele é curtinho e eu tava gostando super, sabe, assim, da vibe. Mas eu quero entender melhor da onde veio essa inspiração dela. E hoje em dia eu não costumo aceitar tanto os livros de autores, né? São poucos autores que entram em contato comigo querendo enviar o livro, porque fica uma pressão pra gente ler. E eu sei que os autores, eles têm um gasto tanto com o envio da edição, né, assim, contando o valor da edição, como também o gasto do correio. E eles têm a expectativa de que a pessoa vai ler e vai comentar o que achou. Normalmente eu não combino nada, assim, vou fazer uma postagem, vou fazer um vídeo, eu não combino nada. Eu só digo que eu aceito, assim, receber e que eu irei ler quando coincidir a vontade com a disponibilidade de tempo. Então eu não me comprometo com prazo, com nada.
e eu só estou aceitando receber, assim, pouquíssimos e que tenham realmente a ver com o estilo que eu gosto. Então, esses livros que às vezes eu mostro e digo que eu recebi, eu selecionei muito bem o que eu iria receber, porque eu acho que não é justo também com quem assiste e quer pegar alguma recomendação eu indicar um livro só porque eu ganhei o livro. Então esse, eu realmente gostei muito desse livro. Ele tem uma pegada assim diferente da escrita, do estilo narrativo, os capítulos, é muito legal. Mas para quem me acompanha no Instagram, eu vou fazer uma publicação um pouco mais detalhada lá, falando sobre ele. E aí depois eu leio o da Eliane e aí eu fecho todos os livros que eu já recebi nos últimos meses e que eu não dei nenhum feedback para os autores, mas primeiro eu quero ler o da Clarice. Chegou aqui a minha primeira compra da Book Friday, eu fiz duas, aqui tem 2 livros e na outra que só vai chegar na sexta-feira só tem um. Então no total 3 livros e saiu, eu acredito que uns 90 e poucos, 100 reais todos eles. Eu achei que o preço estava muito bom e eu comprei por isso, tá? O primeiro foi Léxico Familiar. Eu sempre ouvi as pessoas comentando muito bem sobre essa autora, que é a Natalia Ginsburg, não sei falar, desculpa. E eu vi que esse livro, ele tem uma coisa assim da questão familiar, que retrata nos anos 1930, como consequência da criação de leis raciais na Europa, inúmeras famílias foram obrigadas a deixar seus lares, tornando-se apátridas ou sendo literalmente destroçadas pela guerra que se seguiu. Então eu fiquei super interessada, eu não sei se vocês já conheciam a autora, e ele foi R$19. Eu achei até que fosse mais curtinho, mas é um livro de 250 páginas, então fiquei bem feliz com essa compra. Nossa, esse outro, gente, eu sempre vi elogios e eu nem acreditei quando eu vi esse livro por 30 e poucos reais, que é o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. É um livro de contos, são assim, diversos contos, é pela Companhia das Letras. E eu queria há muito tempo, porque eu não conheço uma única pessoa que tenha lido esse livro e que não tenha gostado. Eu quero conhecer, olha aqui, que lateral bonita. O que essa mulher escreveu? Comparam ela com Chekhov, Alice Munro, inclusive faleceu recentemente, William Trevor. Gente, deve ser maravilhoso. Achei super legal, um livro imenso, olha aqui a diferença. E por 30 e poucos reais. Esse livro ele costuma ser muito caro. Eu divulguei, eu tenho um canal no Telegram que eu divulgo as promoções. Caso você queira saber aí das próximas, ele fica sempre aqui na caixa de descrição. E tem um outro que vai chegar, que também é assim, um livro bem extenso, e que também estava por 30 e poucos reais. Então minhas compras deram muito mais barato, né? Eu acho que deve ter dado uns 80 e poucos reais, na verdade. Eu sei que, eu já falei um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu tô querendo fazer leitura coletiva. Não exatamente aqui no canal, eu tô pensando em criar um grupo, pode ser no WhatsApp, apesar de eu preferir o Telegram, mas nem todo mundo usa, então nós poderíamos nos reunir no WhatsApp para ler livros escritos por mulheres. Eu já tenho ideia, assim, do primeiro. Eu deixei uma enquete na aba comunidade aqui do canal, se você não tiver visto e puder ir lá votar. Ou se quiser manifestar interesse aqui nos comentários, a minha ideia é criar o grupo, pegar o link e divulgar aqui para que vocês possam entrar. Lá no Instagram eu também vou divulgar. Pra gente ler, não vai precisar pagar nada para entrar no grupo, é só uma forma da gente se aproximar um pouco mais e conseguir compartilhar ao longo de um mês uma mesma leitura, porque a gente está sempre se desencontrando. Às vezes tem livro que eu tô lendo, vocês já leram, ou que vocês estão lendo e eu já li. E eu acho que seria legal a gente coincidir ali pelo menos uma leitura por mês para conversar e trocar experiências. A ideia é ler autoras de todos os lugares e livros contemporâneos ou clássicos, tentar colocar um livro por mês e nós vamos conversando lá e talvez até fazer uma reunião final para discutir online, ao vivo ali, talvez num domingo, que é mais fácil pegar a maioria das pessoas aqui em casa. Então me conta também se vocês têm interesse em participar desse grupo, porque aí eu crio, em junho a gente já pode começar a nossa primeira leitura. Então por hora é isso, eu vou continuar lendo tanto os contos como o romance da Clarice Lispector, e aí eu vou compartilhando sobre isso nos outros vídeos que vão sair aqui no canal.
agora é terça à noite. Eu falei com vocês da última vez ontem, na segunda. Vim aqui abrir um pacote meu e um do meu namorado e falar sobre 2 livros, dentre aqueles que eu mostrei a vocês. Deixa eu tentar colocar mais aqui. Eu realmente investi tempo aí na leitura de 2 deles. Um foi o Holocausto Brasileiro, que inclusive tá com as flags aqui passando, porque eu escolhi uma cor bem escura que não dá para colocar por cima das palavras. Aí eu deixo elas na pontinha e depois eu corto para não ficar tão para fora. Enfim, avancei bastante, estou na página 129, li e marquei muita coisa. Coincidentemente, uma das atividades que teve online da faculdade foi hoje uma aula, né, meio que palestra com 2 alunos, um da psicologia e um da história, em que eles falaram sobre esse livro e sobre essa luta antimanicomial. Eu achei maravilhoso, participei. Então eu li durante o dia e essa aula foi de 6 até as 7 e pouco da noite, agora já é 9 da noite. Tô gostando muito. O livro, eu achava que seria mais difícil. Não que ele seja um livro muito tranquilo, mas a forma como a Daniela Arbex escreveu não dá tanta ênfase, por exemplo, nas violências que essas pessoas sofriam. Parece que ela quer contar um pouco da história, alguns já falecidos, outros sobreviventes. Então, ela não fala somente das violências, mas de forma geral sobre essas pessoas. Ela traz também depoimentos de ex-funcionários, de pessoas que tentaram lutar, mesmo que de forma atrasada, que isso é muito interessante, porque alguns reconhecem que na época eles não tinham consciência do quão desumano era aquele tratamento para os pacientes. É como se, apesar de estranhar e de identificar violências, eles achavam que aquela era o único tratamento que essas pessoas poderiam ter. Então, eles reconhecem que em determinados momentos da carreira eles fizeram o que era mandado, mas depois alguns ingressaram em lutas e tentaram reverter as situações. É muito legal o capítulo que vai falar das crianças que antes viviam em uma outra instituição. Aí eles foram enviados lá para o Colônia, que é esse hospital de Barbacena, e o trabalho de uma freira, em que ela se inspirou muito no trabalho de um italiano que também ele é uma referência, foi falado nessa aula de hoje, nessa luta contra a institucionalização desse tratamento psiquiátrico. E ela passou a tratar de forma mais humana essas crianças depois que saíram de Barbacena e foram para uma residência que era mantida também com esse dinheiro público. Tem muitos relatos, assim, tristíssimos, mas eu estou gostando de conhecer as imagens que ela encontrou, né? Todas essas fotos aqui foram imagens que ela encontrou desse período e passou a pesquisar. Então, recomendo a leitura. Eu sei que muita gente tinha me dito que era um livro que valia a pena e obrigado por todos que recomendaram. Realmente foi muito bacana. E o outro é A Idiota, da Elif Batuman. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu comentei muito por alto no outro take sobre esse livro, mas esse e-book eu comprei por indicação de alguém. Eu lembro que há alguns anos a Aline Aimee falou desse livro, porque eu pesquisei novamente e vi o vídeo dela que eu já havia assistido, sabe? Já estava marcado lá no como assistido. Provavelmente foi a partir disso que eu adquiri esse e-book. E o livro físico, ele ainda continua muito caro, mas eu comecei a ler, eu acho que isso eu não comentei, porque eu vi que vai sair a continuação agora em junho pela Companhia das Letras também. E eu estou simplesmente, assim, obcecada por esse livro. Eu gosto muito da forma como ele é escrito e dos temas até então abordados. Por enquanto a gente está acompanhando a Celine, eu acho que fala assim, Celine, nessas aulas na Universidade de Harvard. Então ela tem aulas de linguística, tem todo o estranhamento dela, porque às vezes ela escolheu uma matéria achando que seria de uma forma e na verdade não tem nada a ver. Tem
o trato dos professores, as recusas. Por exemplo, ela vai participar de uma seleção para ingressar na orquestra. E ela sabe que tem muito mais aluno tentando entrar do que vagas disponíveis. E aí ela acha que ela foi bem, só que ela não entra. E ela depois fica pensando, se eu não me engano é violino que ela toca, que violino é tipo básico para um aluno de Harvard, todo mundo toca. Então ela precisaria realmente se destacar muito para conseguir entrar. Então, antes de ingressar nessa universidade, ela achava que ela era muito inteligente, muito especial, muito culta. E quando ela se depara com os outros alunos, ela percebe que não é bem assim e que ela vai precisar de muito mais se ela quiser se destacar. Então, eu estou gostando muito. É um livro super extenso. Como eu estava no e-book, eu não fazia ideia. Mas quando eu fui procurar na Amazon, porque eu estava gostando tanto e estava tendo as promoções, eu pensei que eu poderia adquirir a edição física. Gente, mas nas promoções a edição física estava R$70. Eu estou em 7%. E eu estranhei porque eu tô lendo bastante ele. Aí eu fui ver que o livro, se eu não me engano, tem mais de 500 páginas. Então, é justificado porque que eu leio e não saio ali do canto. Agora vamos aos livros. Esse daqui eu acho que é o do Ítalo. Ele comprou 2 livros de uma série que ele já tem o primeiro. Não vou tirar do plástico, mas ele comprou o volume 2 e o volume 3. São quadrinhos. Eu só assisti o filme, aquela adaptação que tem, mas ele gosta bastante. E foi, gente, 20 e poucos reais cada um. Eu achei que o preço estava muito bom. Eu não tinha nem visto essa promoção, mas ele encontrou. Agora, o meu é um livro que o autor estava aqui no Brasil. Eu vi várias pessoas elogiando. Ele já estava na minha listinha. E ele também estava barato, foi 30 e poucos reais. É poeta chileno do Alejandro Zambra. Eu sei que ele lançou agora um outro que é um pouco autobiográfico, eu não sei se esse daqui é, mas o outro é infância, algo da infância, em que ele vai ficcionalizar, pelo que eu entendi, essa experiência como pai, né, sendo pai. E aqui tem o poeta chileno, tem aquela capa emborrachada, não sabia. O protagonista deste romance apaixonante, Gonzalo, é um aspirante a poeta e padrasto de Vicente, um menino de 6 anos, viciado em ração para gatos, o que torna particularmente difícil a dieta e a vida de sua amada felina Oscuridade. Não sei ler o nome dela. É um livro super extenso, diagramação, né, muito boa, da Companhia das Letras, e aí vai ser meu primeiro contato com o autor. É isso por enquanto, não vou ler poeta chileno por agora, eu só quis aproveitar o preço, porque é um livro que também custa uns 60 reais, ele estava por 30 e poucos. Gostaria de ter comprado a Idiota na edição física, mas eu quero ter o novo e aí depois eu dou um jeito de comprar esse. Mas por enquanto eu estou amando. Eu fiquei assim, meu Deus, porque que não me convenceram a ler esse livro, sei lá, uns 2 anos atrás, quando ele saiu. Ele é de 2017, mas se eu não me engano ele só chegou aqui no Brasil em 2021, 2022, sabe? Mas não é um livro tão recente e agora vou seguir lendo. Amanhã eu quero terminar o da Daniela Arbex, o Holocausto Brasileiro, porque ele realmente tem um ritmo, assim, bem legal. Dá para ler de um dia para o outro a metade, eu tô praticamente na metade do livro. Mas aí a Idiota vai me acompanhar por muito mais tempo. Aí quando eu terminar o Holocausto, eu pego um outro livro daqueles que eu mostrei. Vocês vão me acompanhando, eu vou filmar a semana toda. Venho pro último take desse vlog e com 300 assuntos pra gente conversar. Primeiro que concluí o Holocausto Brasileiro, genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Esse aqui eu já comentei um pouco com vocês. A Daniela Arbex, ela traz, é um livro reportagem, então ela traz muito do que ela pesquisou, tanto que ela se empenhou para contar essa história. E o que deu essa motivação a ela foram as fotografias. E essas imagens, quando ela começou a escrever o livro, elas iriam completar 50 anos, então
ela até meio que se apressou para encontrar algumas pessoas que estavam aqui e conseguir publicar esse livro. O livro, eu entendi que ele é de 2017, essa minha edição é a de 2019, mas ele já foi reimpresso e tem muitas assim edições. É um livro que realmente é muito utilizado para estudos na área de direito, de psiquiatria, psicologia, porque ela vai trazer aqui muitas experiências traumáticas das pessoas, mas ela escancara também o abandono do poder público para com os pacientes. É muito triste quando ela fala o tanto de pessoas que não tinham laudo algum e foram jogadas lá no Colônia porque as famílias não tinham condições de lidar com aquela pessoa, maridos que queriam assumir a amante, então mandavam a esposa para esses locais, crianças que eram tímidas. Ela conversa aqui com alguns sobreviventes e é ainda mais pesado porque a gente se dá conta do quão recente são esses acontecimentos, sabe? Apesar de toda a atrocidade, a gente, quando tá lendo, tenta imaginar que tá muito distante da nossa realidade, que isso aqui era de períodos em que nós não tínhamos consciência, mas não é. A maioria das mortes foram entre as décadas de 1960 e 1980, então ainda mescla com o período de ditadura militar também no Brasil, mas algumas pessoas tentaram denunciar essas atrocidades e ela traz essas tentativas. Teve um médico que ele quase perdeu o direito, né, de exercer a profissão porque ele denunciou. Então tem muitas questões. Então, assim, um livro muito legal e fácil de ler, por incrível que pareça. Apesar de todo esse tema, a autora, ela soube levar, sabe? Ela soube escrever de uma forma que a gente conseguisse ler. E isso é muito difícil. Aí, como eu comentei, A Idiota, eu estou em 15%, eu não sei quanto eu tava da última vez que eu falei, e hoje é sexta. Eu passei uns dias sem atualizar, porque quem grava, principalmente aqui pro YouTube, sabe, de vez em quando, mais ou menos dia sim, dia não, a gente pensa em apagar o canal, em desistir. E aí eu tava vivendo esse período, aí eu preciso esperar passar e eu sentir falta para voltar a gravar. Sabe, todo mundo passa por isso. Então, eu segui lendo, eu acho que é 15% que eu tô de A Idiota. Maravilhoso. Enfim, eu tô amando. Esse daqui vai demorar pra eu vir comentar um pouco mais. Eu vi que essa jovem que a gente acompanha, ela vai estudar letras em Harvard, ela tá nesse início. Então, ela vai se descobrir escritora ao longo aqui desse livro que eu tô. E também vai encontrar o primeiro amor. E na continuação, eu imagino que a gente vai continuar pelos anos da vida dela, né? Talvez a ideia da autora aí seja escrever a vida toda dessa personagem. Assim, eu estou maravilhada, gosto muito da escrita, gosto da forma como ela explica tudo, como ela insere aqui algumas peças, porque ela estuda russo, então tá muito legal. Mas quando eu tiver pelo menos ali nos 50%, aí nos próximos vídeos eu comento melhor. Aí quando eu terminei o Holocausto Brasileiro, eu peguei a Oração para Desaparecer, da Socorro Scioli, e estou na página 50 e muito envolvida. Gente, que livro maravilhoso, pra mim ainda melhor do que A Cabeça do Santo até então. Eu achei que A Cabeça do Santo demorou um pouquinho pra me pegar, e esse livro aqui, o primeiro capítulo dele, já é com realismo mágico. É uma pessoa que está sendo desenterrada lá em Portugal, uma brasileira que está sendo desenterrada. Tem um casal de idosos fazendo o parto dela, ela está sendo desenterrada, trazendo de volta, não que ela estivesse morta, mas ela deveria ter morrido, segundo eles. Isso acontece com algumas pessoas e eles são designados a cuidar dessas pessoas pela família. Então isso é contado bem no início, não explica muito bem ainda, mas é isso. Eles sabiam que ela iria aparecer lá no chão, então eles desenterram. Você sai sem roupa, sem cabelo, sem nada e não lembra de nada da sua vida. Então essa mulher, ela tá tentando entender o que foi que aconteceu com ela, tem alguns machucados e eles explicam que é porque ela provavelmente iria morrer, então os machucados seriam disso, mas é bem violento, sabe, os machucados assim que ela tem, então ela fica tentando entender que vida ela tinha para acabar nessa situação e por que algumas pessoas são escolhidas para não morrer. Então, essas pessoas, elas são enviadas para esse casal e pessoas da família deles. Eles não conhecem outros moradores que tenham conhecimento disso. Então, eles, por enquanto,
são da geração encarregada em receber, mas outras gerações também faziam isso. É isso que eu sei até então. E essa mulher, ela tá contando essa história para uma pessoa que está entrevistando ela. Eu já entendi que quando ela não tá contando pra gente, ela tá contando para esse entrevistador. E em alguns momentos ele faz umas perguntas e aí ela vai respondendo e vai tentando relembrar. Então a gente também conta com a memória dela, o que ela lembra de quando ela foi desenterrada e o período que ela ficou com esse casal. Pelo que eu entendi, ela não tá mais com esse casal no momento em que ela está narrando a história. Ela tá contando para essa pessoa como foi essa experiência e a gente não sabe ainda direito, mas assim, maravilhoso. Nossa, Socorro Racioli arrasa. E o outro assunto que eu queria comentar era a leitura coletiva, né? Eu falei que eu deixei uma enquete e eu vi que algumas pessoas votaram que querem participar de leitura coletiva. Então a minha ideia é, eu vou criar o grupo no WhatsApp mesmo, aí eu vou deixar o link aqui nesse perfil, vou colocar no Instagram também, quem quiser é só entrar. E a gente acerta o primeiro livro, mas a minha ideia seria ler Quarto de Despejo. Não sei se vocês já leram, se tem interesse, é um livro de não ficção. E essa daqui era a minha ideia, mas eu estou aberta a mudanças. Eu acho que seria legal ler em conjunto para a gente conversar. E um outro livro que eu iria sugerir seria A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Aí eu acho melhor a gente conversar no grupo, porque quem quer realmente participar vai ter a opção de escolher. Eu tenho outros livros que eu queria muito ler junto com vocês, tipo A Pediatra, que é da Andrea Del Fuego, é um livro nacional, e seria muito legal. Então, quem tá interessado, clica aí no link, entra no grupo, a gente vai se acertando e tentando organizar essa primeira leitura, e aí as próximas eu trago algumas opções e a gente faz votação lá dentro, tá? Então é isso, obrigada por quem assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero encontrar todos vocês aí nos próximos vídeos.